trabalhando, está estagiando, sente que o seu chefe às vezes não reconhece muito o seu trabalho, você quer ser promovido, mas tem dificuldade em conseguir dar um próximo passo na sua carreira, fica comigo até o final desse vídeo, porque nele eu vou te falar uma coisa que você pode estar negligenciando, que a maioria dos profissionais também negligencia, e que se você der esse passo na sua carreira, tenho certeza que suas chances de promoção e efetivação vão aumentar drasticamente, você vai conseguir atingir esses objetivos de uma maneira muito mais rápida. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque vai ter muito conteúdo relevante para você e para sua carreira. Opa, beleza? Eu sou o Matheus Boaventura, tenho 9 anos de mundo corporativo, fui desde estagiário até gerente de marketing para a América Latina, uma empresa alemã. E eu queria te lembrar uma coisa, do dia 1 a 7 de fevereiro eu vou fazer a Semana do Estágio à Gerência. É um evento 100% online, 100% gratuito, onde vou passar para você o que você tem que fazer para se destacar profissionalmente e acelerar as suas promoções. Vai ser um evento de mais de 2-3 horas de conteúdo, com muito material extra. E se você quer garantir sua vaga, anota na agenda e aqui embaixo eu vou deixar um link para você fazer a sua inscrição, tá bom? Marca na agenda, dia 1 a 7 de fevereiro, a gente começa esse evento no dia 1 às 6 horas da manhã. Se inscreve e fica atento ao seu e-mail, porque eu vou mandar nele todos os links para cada uma das aulas, beleza? Então vamos lá para o nosso conteúdo desse vídeo. Eu estou com o meu caderninho habitual aqui, né, para garantir que eu não vou esquecer de passar nada para você. E uma coisa que eu sempre falo muito, e eu carreguei por um bom tempo na minha carreira, e até hoje eu lembro, é o seguinte: não adianta você no seu dia a dia do trabalho, você fazer um monte de atividades, fazer um monte de projetos, fazer iniciativas, ser muito eficiente e achar que isso é o suficiente para te trazer uma promoção, garantir que você acelere suas promoções, que você garanta a sua efetivação. É o que eu sempre falo, só você fazer isso não é suficiente. Não adianta só você fazer, você tem que aparecer fazendo. E nesse vídeo eu vou falar para você o que você tem que fazer para conseguir dar mais visibilidade do seu trabalho dentro da sua equipe. E aqui, cara, eu queria trazer nesse vídeo principalmente uma soft skill que é muito negligenciada. E eu negligenciei muito no meu início de carreira, e dezenas de profissionais que eu mentorei durante a minha carreira, centenas de alunos que eu tenho hoje, todos que eu converso eu percebo que também negligenciam essa soft skill. Então fica ligado, fica atento, anota bastante, porque você tem que fazer essa mudança na sua carreira o quanto antes. Você não pode deixar isso para depois, porque depois pode ser tarde demais, tá bom? E o que eu falo dessa soft skill é o seguinte: quando a gente fala no mundo corporativo, a gente às vezes não está dando visibilidade do que a gente está fazendo para os nossos chefes, para os nossos colegas, para os líderes de outras áreas. A gente também tem, e isso daí, se a gente for ver, é uma barreira para você conseguir uma efetivação, para você conseguir acelerar suas promoções. Porque como que funciona o mundo corporativo? Para você ser promovido, para você ser efetivado, nunca é uma decisão somente do seu líder. Toda a promoção, toda a efetivação, ela é feita em consenso com outros líderes de outras áreas. Então como é que é feito, né? Tem o seu gestor lá, o seu supervisor, o seu gerente, ele vai apresentar como que foi o seu último ano, os seus últimos 6 meses de trabalho, e depois vai falar, ó, pessoal, então daqui foram os resultados do Matheus, assim que ele fez, é assim que ele está se desenvolvendo, essas habilidades ele está conseguindo desempenhar muito bem, o trabalho dele está indo muito bem, projetos legais, beleza. Todo mundo concorda? Nessa hora é que acontece o problema. Porque muitas vezes o profissional ele não expôs o trabalho dele para outros líderes. Os outros líderes eles não têm visibilidade do que você está fazendo, do que eu estava fazendo, por exemplo. E quando meu chefe ia levar meu nome para uma promoção, para uma efetivação, poucos líderes sabiam. E aí quando ele perguntava, galera, todo mundo concorda com o Matheus ganhar uma promoção agora? O pessoal falava o seguinte: não conheço o Matheus. Ou não, eu nunca vi o trabalho dele, eu nunca tive nenhuma interação com ele, eu sinto que ele se expôs pouco na minha área. E aí começa o problema, porque aí o seu chefe ele vai perder o poder, né, de te dar uma promoção, e aí naturalmente ele vai falar o seguinte: ó, Matheus, por alguns motivos, tá, não vamos conseguir te promover agora, mas daqui 6 meses a gente vai conseguir. E aí, cara, é um ponto a mais para você acabar atrasando o seu crescimento de carreira. Então,
Uma coisa que tem que estar muito atento é o seguinte, se perguntar, você está dando visibilidade do seu trabalho para outros líderes? As pessoas sabem o que você está fazendo, quais projetos você está desenvolvendo, quais iniciativas você construiu? E nesse vídeo, cara, eu não vou falar para você hackzinho, nem coisas que muita gente fala, besteira no mundo corporativo. Ah, você tem que ser puxa-saco do seu chefe. Ah, você tem que ser amiguinho do seu chefe. Ah, você tem que sair para happy hour, ser amigo das outras pessoas. Não é isso. Isso daí é o caminho errado. Não é você sendo politicão ou você sendo puxa-saco que você vai conseguir promoção. Essa é a maneira errada de você tentar fazer isso. Porque inevitavelmente quando você tenta, né, agradar os outros demais, de uma maneira esdrúxula, né, que é o puxa-saco mesmo, cara, você acaba mais se manchando do que alavancando a sua imagem dentro da sua empresa. Então esse é um grande cuidado que você tem que ter dentro da sua empresa. Então sempre tenha em mente de que maneira é feita a sua avaliação de performance. Eu sempre falo, um profissional, o que diz se ele vai ser promovido ou não, é a análise de performance dele e de potencial daquele profissional. Esses dois fatores eles são todos norteados por soft skills. Quanto mais soft skills você desenvolve, quanto mais soft skills você aplica na tua rotina do trabalho, mais resultado você vai ter. Só que tem uma que se você não aplicar, você vai ter dificuldade em mostrar seu trabalho para outros líderes, que é a soft skill de networking. O networking ele te ajuda a estruturar um plano, construir ele, acompanhar ele da maneira certa, com pessoas-chave, para que você mostre de uma maneira concreta e constante como estão sendo as suas entregas. E aí, quando você for ter uma avaliação de performance, uma avaliação de resultado, uma discussão para ver se você vai de fato ser promovido, vai de fato ser efetivado, as pessoas, pelo fato de você ter desenvolvido e aplicado essa soft skill de networking, elas vão te conhecer muito mais. E aí vai ficar muito mais fácil de você conseguir uma promoção na sua empresa. Então, esse é um caminho essencial quando a gente fala de aceleração de carreira, quando a gente fala de você se destacar dentro da sua empresa. Porque não adianta, cara, você fazer um projeto espetacular. Vamos supor que você desenvolveu um projeto logístico que reduziu os custos anuais da sua área em R$1 milhão. Cara, projetaço. Puta de um projeto legal. Maravilha. Só que quem está sabendo desse projeto? O seu líder e o líder do seu líder. Morreu aí. Quando o seu líder for te apresentar numa reunião com os demais chefes, o que ele vai falar? O Matheus vai ter um projeto legal, tal. E o pessoal vai falar, puta, eu não vi, ele não me falou nada, não sabia, puxa, que legal, mas não estava sabendo disso. Vão ser pegos de surpresa. E aí, cara, você vai estar delegando para o seu chefe para que ele venda o seu peixe. Ah, Matheus, mas eu não gosto de vender peixe, eu acho que é ruim. Cara, it is what it is, né? A vida como ela é. Você tem que saber fazer, mas você tem que saber vender. Nós temos que ser bons vendedores do nosso trabalho. Se a gente for esperar que outras pessoas, outros profissionais tenham que vender por nós, estamos lascados. Você tem que conseguir lá e falar, ó, ô fulano e tal, tudo bem? Cara, tô fazendo um projeto aqui para otimização do frete logístico, e eu vejo que tem muita interação com a sua área. Pô, eu queria, cara, pegar alguns insights de você, o que eu posso melhorar nesse meu projeto. Por enquanto ele é um projeto que está reduzindo em R$1 milhão por ano, os custos logísticos nossos. Pô, Matheus, 1 milhão por ano? 1 milhão por ano. Eu queria ver com você, que é da área de manufatura, o que eu posso fazer para reduzir mais ainda os custos, talvez na área de manufatura, na área de logística. O que você tem de insight para mim? Pô, você teve uma interação super interessante, que vai focar em ajudar outra pessoa, ele vai te trazer ideias para melhorar seu projeto, e você, nas entrelinhas, você está expondo o que você fez. Sem querer se achar, se exibir, mas você está dando visibilidade. E esse supervisor aqui, ou esse gerente de manufatura, quando ele for numa análise sua de performance, de promoção, ele vai estar sabendo. O teu chefe vai falar assim, o Matheus fez um projeto tal, o cara merece ser promovido. O supervisor de manufatura vai estar ciente disso. Vai falar, ó, com certeza, o Matheus veio me conversar um dia comigo, ele pegou uns insights meus, cara super criativo, comunicativo, o projeto dele é animal, eu acho que ele merece ser promovido. É assim que funciona. E eu te pergunto, você está atento a isso? Você está fazendo isso no seu dia a dia? Primeiro ponto para você ter em mente. E aqui eu posso trazer vários casos de profissionais que fizeram isso e conseguiram mudar a realidade na carreira deles. Aqui eu vou dar exemplo de alguns profissionais. A Fernanda, por exemplo, que é uma aluna minha,
ela estava desempenhando um bom papel dentro da área dela, só que quando ela começou a expor da maneira certa, quando ela começou a estruturar um plano de relacionamento em networking, ela conseguiu mostrar para as pessoas-chave como estavam os projetos dela. E quando foram fazer uma análise de performance dela, ela foi muito melhor avaliada do que ela tinha sido anteriormente. Posso pegar o caso também do Breno, por exemplo. O Breno também é outro aluno meu, ele começou a aplicar e desenvolver as soft skills de networking e um profissional que já tinha uma ótima performance, ele começou a expor melhor aquilo que ele estava fazendo. Consequência, foi efetivado de estagiário para analista pleno, recebeu uma dupla promoção, um aumento de quase mais do que o dobro, acho que o triplo do salário dele. Cara, por quê? Ele aprendeu a expor da maneira certa o que ele tem feito. Aprendeu a construir um networking da maneira certa. Isso você também precisa aprender a fazer. Você precisa aprender a estruturar esse networking. Ou o caso da Aline também, uma outra aluna minha, que ela começou a aplicar o networking, começou a desenvolver ele e o reconhecimento apareceu em menos de 2 semanas. Em menos de 2 semanas o chefe dela já procurou ela e deu um feedback de que o progresso dela tinha sido muito grande em pouco tempo. Então, essa soft skill que a gente negligencia às vezes confunde com politicagem, o que é uma besteira, inclusive eu achava. Pô, network é politicagem. Besteira, não é. Network é uma soft skill essencial para quem quer acelerar os passos profissionais. Então, não confunda isso. Networking não é puxa-saco. Networking é você estruturar um plano de relacionamento com outras pessoas, focando em um pilar essencial de gerar valor para aquela pessoa. Você está sempre preocupado com o seguinte, cara, como é que eu consigo gerar valor para aquela outra pessoa, para aquele outro profissional, para aquela outra área? Como é que eu construo um relacionamento com aquela pessoa duradouro, sempre baseado na geração de valor? Esse é um primeiro ponto, que às vezes a gente fica meio em dúvida, pô, será que é puxa-saco? Não é. É sempre puxa-saco. O que é? Você ficar puxando conversa nada a ver, é você ficar elogiando coisa que não tem que ser elogiada, isso é puxa-saco. É diferente de networking. Outra coisa também que eu ouço muito, né, tentar ser amiguinho. Networking não é ser amiguinho. Eu, por exemplo, quando virei pleno, analista pleno lá em 2015, eu comecei a me dar conta da importância do networking. Eu achava antes, quando era júnior, que networking era ser amiguinho. Não era. E desde que eu era analista júnior, eu nunca fui de ir pra happy hour, nunca fui de ir pra festa, zero, cara. Eu sempre fui muito na minha, nunca gostei muito disso. E mesmo assim eu consegui desempenhar muito bem esse networking. E foi isso que me ajudou a ir de pleno para sênior, de sênior para gestor de projetos América do Sul e de gestor de projetos América do Sul para gerente de marketing América Latina. Foi o networking, lógico, com muito resultado, com muita performance, a empresa me vendo como um bom profissional, um bom potencial dentro dela, que eu consegui as promoções. Mas se eu não tivesse networking, provavelmente não teria conduzido minha carreira na velocidade que ela acabou acontecendo, tá? Então, esses são alguns cuidados, tá? Não confunda networking, não coloque essa barreira psicológica na tua cabeça, porque não é. Networking é essencial quando a gente fala de carreira. E para você eu vou falar algumas maneiras erradas de você desenvolver e aplicar essa soft skill no seu dia a dia, tá? Primeira maneira errada é você sair marcando one-on-one, né? One-on-one é reunião 1 a 1 com outros profissionais. Sai marcando adoidado, né? Vou falar com o líder de logística, vou falar com o líder de compras, falar com o líder de marketing, vou falar com o líder de manufatura, de RH, de finanças. Fala sobre o quê? Puta, não sei, só vou marcar. Péssimo, péssimo. Você tem que saber o que você vai falar com ele. Tem que ter um porquê por trás de você falar. Não é você chegar que nem adoidado e começar a marcar um monte de reunião com umas pessoas sem explicar e sem saber o porquê que você está marcando. Então esse primeiro é o jeito errado. Outro jeito errado de fazer networking é você chegar sem uma estrutura para uma conversa. Ou tendo aquelas conversas superficiais, né? Conversas vazias, que putz, você chega para conversar, e aí? Como é que é a sua carreira? O que você teve de desafio até hoje? O que você mais gosta na empresa? Umas conversas assim sem pé nem cabeça. Isso daí, quando a gente fala de networking, é péssimo, né? Essa soft skill você sempre tem que ir desenvolvendo. É o que eu sempre falo. As soft skills, elas têm que ser desenvolvidas continuamente, com o método certo. Então,
Você desenvolvendo, você vai ganhando cada vez mais facilidade em fazer networking. Mas é um plano que demora, né? Existe uma estrutura por trás. Só que você sair marcando conversa e falando umas coisas nada a ver às vezes, você vai mais queimar o teu filme do que te ajudar. Você imagina você vindo falar com um líder teu de outra área, uma conversa ruim, um networking ruim que você construiu, na apresentação de performance, seu chefe vai falar assim, ó, o Matheus fez um projeto super legal, então o que vocês acham dele ser promovido? Essa pessoa que você teve um mau contato com ela vai falar o seguinte, puta, a vez que eu fui falar com o Matheus, puta, não gostei, cara. Eu achei ele muito... não se comunicava bem, não expôs bem os projetos dele, mostrou projetos muito fracos, e eu acho que ele não tem que ser promovido agora. Eu esperaria mais um ano para ele ser promovido. Você vai mais se queimar do que te ajudar. Então isso daqui é um cuidado muito grande que você tem que ter se você vai tentar aplicar o networking na sua rotina, tá bom? E quando a gente fala da maneira certa de você fazer um networking, uma das maneiras mais eficientes é você pensar em um dos pilares que sustentam o networking, que é você pensar em gerar valor para outra pessoa. Cara, como é que você pode ter um contato com aquela outra pessoa de uma outra área e nesse contato gerar valor? Pô, numa área de logística, numa área de compras, numa área de vendas, numa área de manufatura, de RH, de finanças, o que você pode ajudar aquela pessoa, aquela área em alavancar os resultados dela, alavancar a performance da área, ou dar alguma dica, algum toque para ajudar a atingir os objetivos-chave daquela função? Você sempre tem que pensar, putz, como que eu posso agregar para aquela pessoa? Esse tem que ser o ponto de partida quando a gente fala em desenvolver e aplicar a soft skill de networking. Isso é um ponto de partida e essa é a maneira certa. Então, se você vai marcar uma reunião com alguém, você vai ter que escolher por que pessoas eu posso contribuir de alguma maneira. Escolher as pessoas? Beleza. Aquela pessoa, o que eu posso ajudar ela na área dela, no dia a dia dela? De que maneira eu posso agregar? E aí sim, com isso mapeado, você pode estabelecer um primeiro contato com ela. E aí nesse primeiro contato você amarra teu storytelling para que você consiga também dar visibilidade do que você tem feito. Então essa é a maneira certa de você conseguir dar visibilidade do seu trabalho. E aqui, cara, eu queria dar para você agora um passo concreto para você dar a partir de amanhã na sua empresa, tá? Você sendo analista júnior, analista pleno, analista sênior, coordenador, estagiário, assistente, um passo concreto para você dar a partir de amanhã na sua empresa. Primeiro ponto, quero que você mapeie uma pessoa que você entende que é importante ou essencial para que você dê um próximo passo na sua carreira. A pessoa pode ser o seu líder, pode ser líderes de outras áreas, só que o importante é ter em mente que essa pessoa ela não pode ter tanta visibilidade do seu trabalho ainda. Tem que ser uma pessoa que ainda não tem visibilidade de quem você é, do que você faz. Então você vai escolher essa uma pessoa que não tem visibilidade de quem você é, do que você faz e que é importante para você dar um próximo passo na sua carreira. Segundo ponto, ver como que você pode agregar para aquele profissional. O que você pode fazer para gerar valor para aquela outra pessoa ou aquela outra área. Tendo quem que é a pessoa e como que você pode gerar valor para ela, você vai marcar uma reunião com essa pessoa de meia hora, uma hora no máximo, falando, olha, eu queria conhecer mais sobre você, sobre sua área, podia marcar uma reunião de meia hora para eu te explicar um pouco mais do que eu tenho feito, de que projetos eu tenho desenvolvido e de uma ideia que eu tenho para a gente fazer em conjunto e a gente conseguir gerar mais resultado para a empresa juntos. E aí, beleza, marcou a reunião, marcou. Aí no dia você fala, pô, eu sou Matheus, estou fazendo tais coisas, tem esse projeto que eu estou desenvolvendo, que eu acho que pode ajudar muito você. E eu queria entender de você, o que você entende que é importante eu trazer a mais para esse meu projeto? Que ideias que você tem que eu posso complementar a esse projeto que eu estou desenvolvendo? E aí você começou a construir o seu relacionamento com aquela outra parte. É o início de um relacionamento, né? O networking, ele começa e ele tem que ser alimentado depois. Se eu for aqui falar de como você vai alimentando o networking também, com as outras pessoas, a gente vai tomar 3 horas aqui para falar. Mas esse pontapé inicial para você é super importante. Então faça isso amanhã, porque eu tenho certeza que vai mudar bastante a percepção que as outras pessoas têm com relação ao seu trabalho na sua área, beleza? Se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Não preciso nem repetir. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, manda o link para seus amigos. E cara, dia 1 de fevereiro começa a semana do estágio à gerência. Vão ser 3 aulas completíssimas
O link vai estar aqui embaixo, garante que você está inscrito. Anota na agenda, anota na parede, anota no celular, fica atento porque todos os links vão ser enviados para o seu e-mail, beleza? Fica atento no seu e-mail. Se vai cair na caixa de spam, tá? Dia 1 de fevereiro eu vou te mandar o primeiro acesso à semana do estágio de gerência, tá bom? Se você gostou então, faz aquilo tudo que eu te falei e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!